alunos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula de língua portuguesa e o nosso assunto de hoje é a conjugação de verbos regulares. Vocês vão acompanhar esse assunto nas páginas 138 a 141 do nosso livro integrado. Nós já sabemos o que são os verbos. E os verbos regulares são aqueles que seguem um modelo e não apresentam nenhuma mudança no radical. Eles são divididos em duas partes. Então, vamos entender que partes são essas? Bom, a tia preparou aqui uma tabelinha para mostrar para vocês, mas antes a tia vai explicar. Radical é a parte do verbo que informa o que ele significa. E a segunda parte do verbo são as terminações do verbo, que indicam a pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, indicam o número, se está no singular ou no plural, e indicam o tempo do verbo, se ele está conjugado no presente, no pretérito ou no futuro. Então, vamos observar essa tabelinha. A tia botou o verbo cantar e separou a parte 1, que é o radical, e a parte 2, que é a terminação do verbo. Observem que o verbo canto tem o radical cant e a terminação o. Eu canto. Então, nós temos aqui a parte 1 e a parte 2 do nosso verbo, o radical e a terminação. Observem que este verbo, o radical não muda, por isso nós estamos falando de verbo regular. Todos os radicais que estão representados aqui, no eu, no tu e no ele, não se modificaram. E as terminações vão nos demonstrar se a pessoa do verbo é a primeira, é a segunda ou é a terceira, se estão no singular ou no plural. E aqui, no caso, está no modo indicativo no tempo presente, certo? Então, agora nós sabemos que o radical é a primeira parte do verbo, que vai nos informar o que ele significa. Aqui nós estamos falando sobre cantar. E a segunda parte do verbo, que são as terminações. Bom, a tia vai anexar aqui no nosso quadrinho o verbo cantar no tempo presente, no tempo pretérito perfeito, no tempo pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Todas essas conjugações são do modo indicativo. Todas essas conjugações são do modo indicativo. Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar pela conjugação do verbo no presente. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Pretérito perfeito. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Pretérito imperfeito. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava. Nós cantávamos, vós cantáveis, eles cantavam. Pretérito mais que perfeito. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara. Nós cantáramos, vós cantareis, eles cantaram. Futuro do presente. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Nós cantaremos, vós cantareis e eles cantarão. Futuro do pretérito. Eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria. Nós cantaríamos, vós cantaríeis, eles cantariam. Bom, os presente, pretérito imperfeito e futuro
as 3 conjugações do verbo cantar. Observem também que antes dos pronomes existem palavras diferentes em tempos diferentes. No presente, nós temos a palavra que. No pretérito imperfeito, nós temos a palavra se. E no modo subjuntivo no tempo futuro, nós temos a palavra quando. Então, nós vamos ver que no presente, que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse. Se nós cantássemos, se vós cantasseis, se eles cantassem. Futuro do modo subjuntivo. Quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar. Quando nós cantarmos, quando vós cantardes, quando eles cantarem. Então, é importante a gente estudar para poder entender essa diferença do modo indicativo para o modo subjuntivo e agora nós também vamos ver no modo imperativo. Então, vamos observar agora a conjugação no modo imperativo, onde nós temos o afirmativo e o negativo. No modo afirmativo, vocês vão observar, e no negativo também, que os pronomes eles passam a estar no final do verbo. O verbo vem primeiro e o pronome vem depois. Afirmativo, canta tu, cante você, cantemos nós, cantai vós, cantem vocês. Modo negativo, agora também com a palavra não, né, para classificar como negativo, antes do verbo. Não cantes tu, não cante você, não cantemos nós, não canteis vós, não cantem vocês. Então, é importante que vocês pratiquem, né, os verbos para que não confundam e saibam aplicar nas orações corretamente. Agora a tia vai falar um pouquinho com vocês sobre as terminações dos verbos. Então, nós vamos observar essa plaquinha aqui que a tia vai colocar agora no quadro, né? Os verbos, eles podem estar apresentados em 3 conjugações. Isso vai ser determinado pela terminação do verbo, pelo finalzinho do verbo. Então, os verbos são classificados na primeira conjugação quando terminam em ar. Cantar, falar, andar, jogar. Todos os que terminam em ar são classificados como verbos de primeira conjugação. Os verbos terminados em er são classificados como verbos de segunda conjugação. Beber, torcer, viver, parecer, todos os que terminam em er. Verbos de terceira conjugação são os verbos terminados em ir. Sorrir, partir, dividir, competir. Todos os verbos que terminam em ir são classificados em verbos de terceira conjugação. Então, a tia vai deixar fixado aqui para que vocês continuem observando, enquanto a tia agora vai falar sobre as nossas atividades, né? Então, na página 140, nós temos atividades sobre esses assuntos, sobre as conjugações dos verbos regulares. No número 1, vocês vão completar as frases com o verbo indicado dentro do parêntese. O modo é indicativo. Então, vocês vão completar na letra A a frase com o verbo falar no futuro do pretérito. Na letra B, vocês têm 2 verbos para colocar. O verbo estudar no pretérito imperfeito e o verbo chegar no pretérito perfeito. Então, observem com atenção, leiam o livro para que vocês façam isso corretamente.
Número 2, escreva em qual tempo do modo subjuntivo estão os verbos destacados. Lembrando que no subjuntivo são apenas 3 tempos: o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Então, vocês vão ler as frases e escrever em qual tempo os verbos estão nesta frase. No número 3, está pedindo que vocês façam no caderno, né, de acordo com o exemplo aí. Eu pulo, verbo pular, na primeira conjugação, porque pular termina em ar. Primeira pessoa do singular, porque é o eu. Do tempo presente do modo indicativo. Então, gente, esse número 3 aí, que tá pedindo para que vocês façam no caderno, a tia vai pedir que vocês não façam agora, tá? Não vamos fazer essa atividade do número 3, certo? Vocês vão observar também um conteúdo que nós já estudamos, que é o uso dos porquês. Vocês vão observar na página 141, certo? Lembrando que o uso dos porquês, eles são diferentes, né? A palavra porquê, ela se apresenta de 4 formas diferentes e cada uma delas vai ter um objetivo aí para que vocês utilizem, certo? Então, o primeiro porquê, que é o porquê separado, nós utilizamos no início de uma pergunta. O segundo porquê, que é o porquê junto e sem acento, né? Ele vai ser utilizado para resposta, né? O terceiro porquê, que é o porquê separado e com acento, vocês vão utilizar no final de uma frase interrogativa, no final de uma pergunta. E o quarto porquê, que é o porquê junto e com acento, vocês vão utilizar para identificar a causa, o motivo ou a razão, né? Em resposta a uma pergunta também. Sempre que utilizarem o porquê separado, serão em perguntas e os porquês juntos em respostas, certo? No nosso caderno, nós também temos uma folhinha de atividades relacionada ao assunto de hoje. No número 1, vocês vão ver que há vários verbos no modo indicativo que terminam em ar, e ir, e vocês vão distribuí-los corretamente nas colunas. No número 2, vocês vão conjugar o verbo estudar nos tempos presente, pretérito e futuro do modo indicativo. E no número 3, vocês vão completar as frases com os verbos que estão dentro dos parênteses, também no modo indicativo, na letra A no pretérito e na letra B no futuro. Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de língua portuguesa. Um beijo e até o próximo vídeo.